Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Gente, o bicho pegou no Rio de Janeiro. A Polícia Federal voltou a ir atrás do governador Cláudio Castro. E é a segunda vez em 2 semanas. Dessa vez a polícia diz que eles mexeram com quase 4 bilhões de reais de dinheiro da aposentadoria para jogar em banco particular. E a confusão tão grande que sobrou até para o Flávio Bolsonaro. Quer saber como foi esse rolo? Já deixa seu gostei e se inscreve no canal. Venha comigo. Fica quase 4, quer dizer, desvios, né? Investimentos no master que podemos até no limite avaliar que podem ter sido desvios, né? Mas investimentos no master de 1 bilhão e pouco via Rio Previdência e agora 3 bilhões e 700 milhões, quase 4 bilhões, somando ali diferentes mecanismos, diferentes ativos. É o valor do total que foi investido no master após influência política. É isso. O ex-governador teria feito ingerência no fundo, que já é um absurdo por si só, para politicamente conseguir que os investimentos fossem os melhores para eles, para o master, não necessariamente para os aposentados. E uma comissão de 0,1,6 para pagar propina, segundo a Polícia Federal. Você imagina 0,16 de 2 bilhões, de 3 bilhões. Foram 3, Júlia, para entender, foram 3 ondas de investimento. A primeira onda, o Rio Previdência, que cuida do dinheiro dos aposentados e pensionistas, bota 1 bilhão ali, 900 milhões, 1 bilhão. Bota em letras financeiras. Depois a companhia, a SEDAI de água e esgoto, que nem está nessa decisão, compra a CDB, 280 milhões, vai receber 250 mil, ou seja, trocaram 280 milhões por 250 mil. Depois da SEDAI vem a terceira onda. Não podiam mais fazer letra financeira, era preciso aplicar num fundo podre. Então, o que fizeram? Trocaram toda a diretoria do Rio Previdência para cometer esta ilegalidade. E aí foram 2 bilhões. 2 bilhões no fundo da empresa Ambipar. Esse fundo, ele era composto basicamente, quase 90% por ações da Ambipar. Essa Ambipar é uma empresa de lixo, ela é um lixo, né? As ações dela são um lixo, entre os acionistas está o Nelson Tanuri. Enfim, isso foi em dezembro de 2024. Por coincidência, a mesma data em que Flávio Bolsonaro bate a porta do Vorcaro para pedir financiamento para o filme, para conversar. Ele diz que conheceu, ele disse aqui no programa que conheceu Vorcaro, se aproximou de Vorcaro em dezembro de 2024. Guardem essa data, o mesmo mês que começam as aplicações no fundo podre do Master para salvar Vorcaro. Então, portanto, o Flávio Bolsonaro não é investigado nesse inquérito, a Polícia Federal não faz essa ligação entre os 2 bilhões em dezembro de 2024 e a aproximação do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro em 2024, mas fica claro que o Flávio Bolsonaro não pode ignorar dinheiro público, né? Não pode também dizer que Vorcaro, naquele momento, era um banqueiro que ninguém sabia que era enrolado. Sim, era um banqueiro enrolado, porque 2 meses antes, o Tribunal de Contas do Estado já tinha mandado parar com os investimentos, havia denúncias aqui da Assembleia Legislativa, o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha já havia representado o Tribunal de Contas. Em suma, tem essa coincidência de datas. Eu queria falar um pouco da relação do Vorcaro com o Cláudio Castro, mas deixa a Malu falar, depois eu falo, né? Vamos lá, a gente faz uma roda aqui, então o Otávio volta. Malu, deixa eu te ouvir, então, sobre esse primeiro momento que o Otávio colocou, que é como funcionou essa decisão política de investir nos papais que eram super questionáveis já. A gente já falou várias vezes, né? Essa coisa de que ninguém sabia quem era o Master, você que investiga esse caso de atuação do Master há anos, e eu posso dizer isso acompanhando o seu trabalho, como você já investigava, já tinha informação de que o Master fazia rolo com os papéis, com os CDBs, etc. Como é que o governador, a polícia está investigando como é que, né? O governador vai lá e por decisão política
mexe em toda a direção para permitir colocar dinheiro no banco que o Banco Central já sabia, o mercado financeiro já sabia, o Banco Central já tinha editado, né, um mecanismo ali interno deles, uma instrução normativa ou algo do gênero, para limitar os aportes em precatórios, lembra que tinha uma questão com precatórios, porque tinha uma pressão do mercado em relação a isso. Então, o Master já estava no radar de todo mundo que mexe com investimento. A Rio Previdência mexe com investimento. Então, é claro que aí, e é a desconfiança da Polícia Federal, tem interesses políticos e suspeita de corrupção. E aparece o nome do Tanuri, né, que é um nome que fica sempre pairando ali, foi alvo de uma das fases da Compliance Zero, um investidor super conhecido no mercado também, que muita gente apontava ele como alguém que estaria por trás de Vorcaro. Exatamente, Júlia. Vou pegar daí porque tem um ponto que me chama muita atenção nessa operação de hoje e que eu acho que a gente, às vezes, não ressalta o suficiente e tendo investigado o Vorcaro, como você falou, já de bastante tempo, eu posso afirmar para você que nenhuma dessas pessoas que estão aparecendo agora são desconhecidas dos investigadores, né? Aparece nessa investigação de hoje, nessa decisão do ministro Mendonça, um lobista chamado Ricardo Rodrigues, que já foi acusado, já foi personagem de várias operações sobre fraudes em fundos de pensão, incluindo a Greenfield, que foi muito grande, muito conhecida, uma outra lá de 2008 chamada Operação Rizoma. Aparece uma corretora chamada Planner, na qual o próprio Tanuri, o Maurício Quadrado, que era sócio do Master, também foram sócios. A Planner Corretora também já teve envolvida em investigações de fraudes em fundos de pensão. E o próprio Daniel Vorcaro. Veja que a primeira troca ali no fundo de pensão para preparar o terreno para o Rio Previdência começar a comprar títulos do Master ocorre no final de 2023. E aí, nesse período, o Vorcaro já tinha sido investigado por uma operação chamada Fundo Fake, onde já se investigava exatamente isso, compra de títulos fraudulentos, sem lastro, por fundos de pensão municipais e estaduais, em compras intermediadas por corretoras ligadas ao Vorcaro. Essa operação andou, teve ordem de prisão e essa ordem de prisão ela foi desmontada por uma decisão do Tribunal Regional Federal e por isso o Vorcaro continuou solto e obteve autorização do Banco Central sob a gestão do Roberto Campos Neto para comprar o Máxima e fazer o Master. Ou seja, o que a gente vê hoje é o resultado de anos e anos de leniência das autoridades, de leniência do judiciário. Esse Ricardo Rodrigues, depois de ser condenado, ele entrou com um pedido no âmbito daquela ação do ministro Toffoli, que anulou lá as multas da JF, pedindo para receber 10 milhões de reais de volta. Você sabia disso? Pois é, são esses personagens que estão hoje nessa operação e certamente vão aparecer em novos desdobramentos do esquema do Vorcaro. Por quê? Porque o Vorcaro não inventou a roda. Ele pegou um ambiente que já era propício a isso, os personagens estavam aí com a tecnologia instalada e ofereceram para ele um esquema que estava pronto para rodar. A gente sabe que o Rio de Janeiro já teve uma série de fraudes e desvios investigados. O grupo do Cláudio Castro, vamos lembrar que o Cláudio Castro assumiu no lugar do Witzel, foi empichado, que, por sua vez, herdou um esquema dos governos anteriores. Nada disso foi inventado. Os governantes passam, mas o esquema continua. E é por isso que é importante a gente olhar para esse esquema com atenção, porque senão, daqui a 10 anos, vamos voltar a ter tudo isso novamente. Né? O que a gente está vendo aí é que, enquanto houver leniência do judiciário, leniência dos investigadores, na verdade, os investigadores não, porque eles aparecem nas investigações, né? Mas o judiciário vai lá e solta. Então, é importante que a gente observe que esses esquemas eles precisam ser combatidos de verdade, senão daqui a 10 anos nós vamos estar vendo tudo de novo. E sobre essa questão do fundo de pensão, acho que está muito evidente que a crença na impunidade era tanta que eles seguiram fazendo o que eles estavam fazendo. Por quê?
Você falou aí das investigações que a gente fez antes. Em julho de 2024, a gente mostrou que a Caixa Asset exonerou 2 gerentes que se opuseram à compra de 500 milhões em títulos do Master. Como você falou, nessa época eles estavam desesperados com meta para arrecadar dinheiro de fundos de pensão, que era dinheiro vivo, para substituir o lastro em precatórios. Então, nessa época, a Caixa exonerou os gerentes. No Rio de Janeiro, tinha alerta também. O que é que fez o governo do estado? Nada. Né? Manteve o pessoal lá, inclusive trocou para que ficasse mais fácil para o Vorcaro vender títulos. E o que a gente está vendo agora, segundo a decisão muito claramente, é que isso é muito importante, Guedinho, acho que você deve ter visto isso também, me chamou bastante a atenção. A cada reunião, encontro do Vorcaro com o Cláudio Castro, essas reuniões ocorriam em datas próximas aos aportes. Tinha a reunião, tinha o encontro e depois tinha o aporte. Só para finalizar, que eu sei que o Guedinho quer falar disso, até agora o que a gente ouvia é que o Rio Previdência era um fundo do União Brasil. Só quem tem a ver com isso é o Rueda. A gente falava nos bastidores, Rueda, isso não é da nossa conta. Então, todo mundo muito tranquilo de que se houvesse alguma operação na Rio Previdência, não teria nada a ver com o Cláudio Castro, seria o Rueda do União Brasil, que é como eles dividiram aqui em feudos o governo do estado. Bom, a gente está vendo que não é bem assim. Era tudo uma grande sociedade, um grande consórcio, em que cada um levava o seu pedaço. Aqui no Rio de Janeiro corre a história que deram a volta no Rueda. Tem isso. Aqui no Rio de Janeiro corre a história que efetivamente o Davis da Rio Previdência era indicação do Rueda, mas corre a história que deram a volta no Rueda. Alguém tomou o esquema para si. Alguém quem, né? Pois é. Aí, olha só. A polícia vai investigar. Queremos nomes, Júlia. Otávio Guedes. Júlia, você queria fazer uma pergunta? Não, eu ia passar para você. Tá. Eu só fiz Você queria falar. Eu só fiz eu frisei aqui o que a Malu disse sobre o consórcio, porque eu acho que é uma boa imagem, né, que a gente tem. É um consórcio mesmo formado para desvios. E você ia pegar no ponto da relação entre Castro com Vorcaro. Júlia, você lembra que há uns 2 ou 3 meses eu publiquei lá no blog que o Cláudio Castro viajou para assistir a final da Libertadores num jatinho daquela empresa que administra aviões do Vorcaro, que administra aviões e o Vorcaro é um dos acionistas. Aquela empresa... Prime. Isso, é. Então, nesse dia que publicou, que era uma prova indireta da relação do Cláudio Castro com o Vorcaro, mesmo porque ele dizia que o avião era do Fernando Willer, advogado lá de Brasília. William Tomás, desculpa. Advogado de Brasília. E o Cláudio Castro ficou, assim, muito mobilizado com essa reportagem, porque era a primeira vez, assim, que ele, de uma certa maneira, ligava o nome dele ao Vorcaro, mesmo que muito indiretamente. Aí eu perguntei, mas o senhor conheceu o Vorcaro? Então vamos ver o que Cláudio Castro falou para mim. Vamos lá. A matéria é de maio, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. De abril, vamos lá. Olha aí no destaque que eu não estou conseguindo ver aqui. Tá. Castro disse conhecer Vorcaro apenas de congressos internacionais que participava, mas que os dois nunca conversaram sobre Rio Previdência. Nem com o presidente da Rio Previdência eu falava sobre o tema, disse Cláudio Castro. Ele tinha autonomia. Eu só tive com Davis 2 vezes. Então, isso aí é uma absoluta mentira que o Cláudio Castro contou para mim e que hoje a Polícia Federal desmentiu. Ou seja, ele não conheceu o Vorcaro de congressos internacionais. Ao contrário, a Polícia Federal fala de um vínculo muito estreito, inclusive de encontros em ambientes privados. Não entendi o que isso significa. No exterior também, os dois se encontravam em ambientes privados no exterior. E esses encontros, como a Malu falou, essas reuniões ou essas festas, elas eram em datas próximas aos aportes do Rio Previdência. Então, havia ali uma combinação. Então, é mentira que o Cláudio Castro aqui botou tudo na conta do Davis. Davis é o presidente da Rio Previdência que teria sido indicado pelo Rueda. Seria o homem do Rueda na Rio Previdência. Mas o Cláudio Castro mentiu, segundo a Polícia Federal. Ele não teve só 2... Ele pode até ter estado com Davis 2 vezes, mas esteve com Vorcaro num estreito vínculo pessoal, segundo a Polícia Federal. E vou além.
Eu falei das 3 ondas de investimento. Primeiro em letras financeiras, depois em CDB da SEDAI e, por terceiro, nesse fundo podre. Só Da que... Ambipar. Da Ambipar. Mas para botar nesse fundo podre, o negócio era tão escandaloso, que o Tribunal de Contas já havia alertado, já havia denunciado, era tão escandaloso que tiveram que trocar a cúpula do Rio Previdência. Nem a antiga cúpula que tinha investido em letras tinha, segundo os investigadores, coragem de fazer o aporte de 2 bilhões, sendo que a comissão de propina era de 0,6. Eu estou até com preguiça de fazer essa conta. Eu fiz, te falo. Quanto? Fala. 22 milhões de reais, a gente publicou lá no blog. 22 milhões de reais. Então... CDF, eu fiz. É isso. De dinheiro nota que... 10, Malu Gaspar. 20... Como sempre, eu tava também a nota 10. 22, eu sou 0,6 de nota 10, vamos lá. Aí eu quero ver a Malu fazer isso sem ajuda da calculadora, aqui, não olhando, é possível, olho no olho, sem olhar. Por que eu vou fazer sem a ajuda da calculadora, sem a calculadora? Não tem capacidade. Mas na minha época de escola eu não podia levar calculadora, não. Ainda bem que eu não Era nasci proibido, na sua época de era proibido. Não, mas é 0,6, né? 0,6% de 10 é 0,6, não? Pô, lógico, né, Júlia? Pelo amor de Deus, né? Você quer constranger a gente? A gente não estava querendo te contar isso. Agora, por favor, não espalha que é exclusivo. 0,06, eu acho. Eita, pô, olha isso, cara, expondo toda a nossa incompetência matemática. Mas é isso, então, assim, é um escândalo. O Cláudio Castro mentiu deslavadamente para mim, porque não tem problema nenhum. E por isso que ele ficou tão nervoso em dizer que viajou para Libertadores com a família num jatinho de uma empresa que o Vorcaro tinha participação e que administrava os jatos. Vorcaro Airlines. O Vorcaro Airlines. Isso que eu ia falar, só para a gente finalizar. Além de tudo, tem essa questão da Prime, né? Porque muita gente voa aí nesse avião. A Malu já trouxe informação, a gente deu também aqui cobausa na Globo News, do deputado Nicolas Ferreira, né? Que usou parte de um dos braços, porque tem essa teia aérea também, aviões, né, Malu? São vários aviões e cada um é uma sociedade de propósito específica para isso. Pois é, então eu acho que tem muita gente para aparecer aí, porque político brasileiro adora uma carona em jatinho de empresário. Essa é uma particularidade nossa, assim, porque tem aquela coisa do privilégio, né? Não vou pegar a fila de embarque ali, não vou ficar no grupo 1, grupo 2, aí adora pegar uma carona no jatinho. E aí, quantas e quantas vezes, né? Tem muita coisa para aparecer, né, Malu? Nossa, demais. Só essa lista de voos aí, ela é gigante, cada um dessas aeronaves tem um monte de voos e a gente vai descobrindo. É sempre assim, tem sempre uma cereja do bolo. O cara tem ligação, tem reunião, recebe diárias, recebe dinheiro e voa no jatinho. Agora, esse sempre a cereja do bolo. Esse negócio que a Júlia falou, grupo 1, grupo 2, é humilhante, porque assim, diamante, topázio, pérola, ouro, e aí você está esperando Brita, eu sou Brita, entendeu? Cascalho. É cascalho. Aliás, já vou dar um spoiler, a gente é humilhado pelas companhias aéreas o tempo todo e vai ter esse assunto aqui no Globo News+. Posso seguir, não? Bora! Estão mandando a gente embora já faz tempo. Vamos lá, gente. O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio, pediu à Polícia Federal que investigue uma suposta cobrança de dinheiro feita por Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro no fim de 2025. Isso porque ontem, no Estúdio I, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que o pré-candidato à presidência foi à casa de Vorcaro para ver se conseguiu o restante do dinheiro. Está entre aspas, é ele que falou, para ver se conseguiu o restante do dinheiro. Dinheiro para o Dark Horse, filme sobre Jair Bolsonaro. Há uma semana, Flávio havia admitido que encontrou com Vorcaro quando o banqueiro estava com tornozeleira, esse encontro. Mas ele disse que a reunião teria sido para colocar um ponto final na questão. Aí vem Valdemar para o Estúdio I, Carla Lucena, de Brasília, e fala, não, ele foi pedir dinheiro. Aí, bom, o presidente do partido dele está falando isso,
o governo, né, vai lá e pede, o governo não, né, o deputado do PT vai lá e pede que seja feita a investigação para entender o que é isso. Exatamente isso, Júlia. Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Mais. E trazendo, né, esse avançar, esse desdobramento, na verdade, que foi apurado também pela Andréa Sadi, a respeito desse pedido do Lindenberg Farias, ele que é líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, acionando ali a Polícia Federal, ou seja, foi direto lá na PF com uma notícia de fato, pedindo que se investigue, portanto, essa declaração de Valdemar Costa Neto, aqui ao Estúdio I, na Globo News. E segundo o que traz ali a Andréa Sadi, é de que sim, a Polícia Federal, os investigadores devem fazer essa apuração para ver o que há se de fato ocorreu dessa forma, como disse o Valdemar, você bem explicou esse cenário. Ele foi questionado ontem a respeito desse encontro de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, logo ali depois dele colocar a tornozeleira eletrônica em novembro do ano passado, e ao responder ele disse que Flávio teria ido lá pedir o dinheiro que faltava para poder finalizar o filme biográfico de Jair Bolsonaro. Então, o que a PF vai justamente apurar agora é, de fato, se foi dessa forma essa visita, esse encontro que ocorreu na semana passada e colocar isso, viu, Júlia, dentro de todo o escopo que a PF já vem avaliando e analisando a respeito ali do entorno de Daniel Vorcaro nessa investigação do Banco Mars. E também é importante a gente trazer aqui a fala, né, a nota que foi divulgada, na verdade, por Flávio Bolsonaro sobre esse aspecto. Ele disse o seguinte, que nunca conversou com o Valdemar Costa Neto sobre esse caso e que, inclusive, disse ali, acrescentando que claramente o presidente do PL não sabia do que estava falando. Então, a gente sim tem agora essa apuração que a Polícia Federal deve aprofundar para ver qual versão está valendo, né, Júlia? Se é essa que disse Valdemar Costa Neto ou a de Flávio Bolsonaro, que diz que sim, que assumiu, que se encontrou com Daniel Vorcaro, mas que teria ido ao encontro dele para colocar um ponto final ali naquela questão. Ele que até dizia ali que se soubesse que o envolvimento de Daniel Vorcaro era no nível que está, ele não teria procurado o banqueiro. Mas aí agora a gente vai ter que aguardar qual vai ser a conclusão da PF sobre esse assunto. Carla, tem outra questão sobre esse assunto, que é a determinação do ministro Moraes para que a PGR se manifeste acerca da possibilidade de Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro serem incluídos naquele inquérito que Eduardo Bolsonaro, o outro filho, é alvo sobre a tentativa de articular contra o Brasil, né? Ter um impacto, como que era? Era a questão das tarifas, né? Das tarifas de Trump contra o Brasil, contra a soberania do Brasil. Eles querem colocar os dois nesse inquérito para ver se houve uma tentativa de financiar essa ação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. É isso? É isso, Júlia. Só a gente lembrar aqui que esse inquérito ele já é uma ação penal, inclusive já em fase de alegações finais. PGR, há 2 semanas, pediu a condenação de Eduardo Bolsonaro nessa ação penal por coação ali no curso do processo, que é justamente tentar atrapalhar as investigações. Eduardo Bolsonaro, ele é defendido pela Defensoria Pública da União, que também já entregou ali o seu documento, né, pedindo inclusive que o Supremo não julgue essa ação penal, dizendo que até colocando ali o papel de Alexandre de Moraes como relator desse caso, que ele não poderia julgar esse caso por até ser uma possível vítima aí dessa questão. E então, agora, o que aconteceu é que, diante de todas essas revelações envolvendo esse filme, o deputado Lindenberg Farias, mais uma vez, ele procurou o Supremo e aí acionando, pedindo para ampliar essa investigação de forma objetiva e também até de forma ali mais profunda a respeito da participação de Jair Bolsonaro e também de Flávio Bolsonaro nessa mesma tentativa. E aí agora o ministro Alexandre de Moraes, como é de praxe, né, há essa tendência de se ouvir o que diz a PGR sobre esse ponto, e aí encaminhou e deu um prazo aí de 5 dias para a PGR se manifestar sobre esse assunto. E agora a gente vai ter que ver como que a PGR vai se posicionar, porque é isso, Júlia, a gente está diante de uma ação penal que já se encaminha até para a liberação de julgamento dessa ação, para ver se o Supremo vai condenar ou não Eduardo Bolsonaro nesse processo, mas aí acrescentou, temos agora esse incremento, vamos ver como é que a PGR vai se manifestar, se vai de repente
fazendo uma análise à parte, né, dessa questão, seguir a ação penal tal qual como ela já está e seguir a parte. E até a gente tem que lembrar que quando esse inquérito começou, Jair Bolsonaro constava ali no inquérito, mas a denúncia, a PGR entendeu que não teria como denunciar Jair Bolsonaro, que não encontrou elementos para poder denunciar Jair Bolsonaro nesse caso específico, envolvendo essa questão mais ali das tarifas, da lei Magnitsky. Mas agora, vamos ver se com esse fato novo, até porque a PGR fala lá que, né, advindo o fato novo, poderia reavaliar. Vamos ver se a PGR vai considerar isso como fato novo e ampliar essa apuração também.